A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia Livros Sem Café. Estamos fazendo jejum às sextas-feiras da quaresma e só voltaremos com café no domingo de Páscoa para comemorar a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, continuando as meditações de Santo Tomás de Aquino para a quaresma, hoje, quarto domingo da quaresma, a meditação é: Cristo, por sua paixão, abriu para nós as portas do paraíso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, essa meditação de Santo Tomás de Aquino para o quarto domingo da quaresma é uma meditação tão bonita e tão importante que eu peço desculpas a vocês por não ter preparado algo melhor. Estive muito ocupado esses dias, já estou gravando esse vídeo atrasado e não tive tempo de preparar esse vídeo com a devida diligência, Eu peço desculpas a todos, mas é uma meditação muito importante. Então, pessoal, atentem à maravilha que é essa meditação de hoje, Quarto domingo da quaresma. Cristo, por sua paixão, abriu para nós as portas do paraíso. Então, as portas do paraíso celeste, isto é, do céu, que estava fechada, ela foi aberta no episódio da paixão, crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente vai ver biblicamente daqui a pouco. Então, pessoal, a gente vê neste episódio aí o contraste abismal entre a teologia católica e as absurdidades protestantes. Então, com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a porta do céu foi aberta e todos nós que somos membros do corpo místico de Cristo, isto é, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, quando morremos nós temos acesso ao céu, seja um acesso direto dos santos que se purificaram aqui na terra dos seus pecados, ou seja, o acesso daqueles que não purificaram os seus pecados, que terão que passar pelo purgatório, mas todos iremos para o céu, seja diretamente ou seja através do purgatório. E aqueles que forem desobedientes a Deus vão para o inferno, Mas os protestantes, eles não creem nisso, Pelo menos a maioria deles. Eles acreditam que quando nós morremos, se formos justos, nós vamos para o seio de Abraão. Se formos injustos, nós vamos para o Hades, Como diz a parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, do rico e Lázaro. Então eles acreditam que o céu só será aberto no episódio da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ter um arrebatamento, etc. E essa baboseira toda dispensacionalista deles, Segunda vinda dividida em duas partes. E isso é um absurdo, porque o céu foi aberto no momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É só você ler o livro de Hebreus, que a gente vai ler agora. O versículo que Santo Tomás de Aquino coloca é o seguinte: temos uma ampla confiança de poder entrar no santuário eterno. Que santuário eterno é esse? Ele vai já explicar. Em virtude do sangue de Jesus. Então, pelo sacrifício na cruz do Calvário, onde o sangue de Cristo foi derramado, nós podemos entrar no santuário eterno, que é o céu. A gente vê aqui no livro de Hebreus, Então, pessoal, para a gente entender esse versículo que Santo Tomás de Aquino coloca aqui na introdução, a gente precisa ter em mente o dia da expiação, o dia do perdão do Antigo Testamento, que se encontra ali em Levítico 16, em que o sumo sacerdote, e apenas ele, e uma vez por ano, ele tinha que entrar no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, que ficava depois do véu, e levar consigo sangue de animais para a purificação dos pecados dele próprio, da sua família e de todo o povo. Então, todo esse ritual e os demais do Antigo Testamento nada mais eram do que sombra ou imagem, figura do verdadeiro sacrifício, do verdadeiro sacerdote, do verdadeiro templo, do verdadeiro véu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Todos vocês conhecem Levítico 16 de trás para diante. Quem não conhece ainda, dá uma passadinha lá, lê o capítulo, depois vocês voltam para acompanhar nossa leitura de Hebreus. Então, em Hebreus 9 e 11, ele diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, como era no Antigo Testamento, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Então, o sumo sacerdote tinha que entrar ali uma vez por ano, todo ano tinha que ser repetido esse sacrifício para a purificação dos pecados, porque era apenas sombra, era um sacrifício imperfeito. Mas quando Jesus veio, ele fez o sacrifício perfeito e obteve a eterna redenção. Por isso que não há mais repetição. Foi feito uma vez para sempre. E ele entrou no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, o verdadeiro santuário, que é o céu. Continuando aqui, versículo 24, né? Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Então, o tabernáculo, o templo de Jerusalém, então, eram feitos no modelo que eles viram no céu. Então, é uma imagem ou representação do céu. Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro que está no céu. Ele entrou nos céus para se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, o sumo sacerdote entrou no verdadeiro santo dos santos, que é o céu. E a maravilha disso aqui, que isso pelo episódio da sua paixão e morte. Quando ele morreu, ele entrou nos céus. E a maravilha disso aqui é que ele abriu o caminho para nós. Como a gente vê no texto citado por Santo Tomás, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Eu vou ler até o 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança em entrar no lugar santíssimo. Como vimos aqui em Hebreus capítulo 9, o lugar santíssimo, verdadeiro, é o céu no qual adentrou nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós também temos essa esperança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo que foi rasgado na cruz. Então, se a gente for ler nos evangelhos o episódio da crucificação, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, o véu do templo é apenas símbolo, figura do verdadeiro véu que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo que foi rasgado na cruz. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Quer dizer agora que nós temos acesso ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Então, como a porta do céu ela estava fechada, agora falando do santuário verdadeiro, que é o céu, o lugar santíssimo verdadeiro, e não apenas figura, a porta do céu estava fechada. Mas como o véu, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo se rasgou, agora todos nós temos acesso ao paraíso celeste. Então todos nós, quando morremos e somos membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica, nós entramos no céu diretamente se formos santos, ou indiretamente se precisarmos de alguma purificação através do purgatório. Passamos um tempo no purgatório, mas todo mundo que está no purgatório está salvo, vai para o céu. E os protestantes, eles creem num erro absurdo, eu também cria nisso, antes de ser católico, que quando o véu do templo se rasga e nós temos acesso ao Santo dos Santos, né, é que nós temos acesso a Deus em oração aqui, né, nós podemos acessar Deus diretamente, né, não precisamos de intermediário. E isso jogando fora o grande tesouro da igreja, que é a intercessão dos santos. Então, por uma interpretação errada, os protestantes fecham para si mesmos a porta do céu, que foi aberta
pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e fecham para si a intercessão dos santos. Então veja o perigo de uma interpretação errada. Né? Um pequeno erro de interpretação te priva de tesouros maravilhosos que só a Santa Igreja de Cristo pode oferecer. Então cuidado com essas ideias protestantes, né? De que o céu só vai ser aberto na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós só iremos para o céu na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é absolutamente errado. O céu já está aberto. Está lá Jesus Cristo, está lá Nossa Senhora, todos os santos e anjos, e todas as almas que foram purificadas no purgatório. Então continua Santo Tomás de Aquino aqui, ó. Uma porta fechada é um obstáculo à entrada do homem. Ora, o homem estava impedido de adentrar o reino celeste por culpa do pecado. Como diz Isaías, ele cita Isaías 35:8. Haverá uma vereda pura, que se chamará o caminho santo. Aí você vê lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. É o que Isaías fala aqui. Haverá uma vereda pura, que se chamará o caminho santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem como você entrar no reino dos céus, ter acesso ao Pai, se não for através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho. E Isaías completa aqui, ó: nenhum ser impuro passará por ele, ou seja, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum ser impuro passará por essa porta, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você abre lá em João, versículo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então, esse versículo de Isaías aqui, ele fica bem mais claro nos versículos que a gente leu do capítulo 10 de Hebreus, versículo 19 e versículo 20. Portanto, irmãos, temos a plena confiança em entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Essa porta que é nosso Senhor Jesus Cristo nada mais é do que o véu do seu corpo, que ele abriu no momento da sua morte. O véu do templo se rasgou, o seu corpo foi rasgado, a porta do céu foi aberta, e você só pode entrar no céu se for através dessa porta, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu corpo. E isso é importante. Você só pode entrar no céu pela porta que é o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? A sua igreja. A Santa Igreja Apostólica Romana, que é o corpo místico de Cristo. Se você quiser entrar no reino dos céus por outro lugar, o próprio Jesus disse que você é ladrão e salteador. Só podemos entrar no reino dos céus pela porta que é o corpo de Cristo. E isso é maravilhoso. E ainda fazendo análise do versículo de Isaías, que Santo Tomás coloca aqui, né? Nenhum ser impuro passará por ele, por nosso Senhor Jesus Cristo, a porta e o caminho. Nenhum ser impuro passará por ele. E aqui está corroborando a doutrina do purgatório. A porta que nosso Senhor Jesus Cristo abriu ao céu, só quem entra é quem é puro. Se você for santo, puro nessa terra, você vai entrar direto. Se você ainda precisa de uma purificação, você vai passar pelo purgatório para se purificar, porque nenhum ser impuro passa por essa porta e adentra nos céus, que é o santo dos santos, lugar santíssimo, que não foi feito por mãos humanas. Então tá vendo como que só a Igreja Católica tem uma explicação completa da Bíblia? Você não consegue entender a Bíblia. Você tem que jogar versículo para debaixo do tapete se você é protestante. E é o que o Scott Hahn percebeu ao ir para a missa, né? Ele percebeu nesses dois livros aqui, Todos os Caminhos Levam a Roma e O Banquete do Cordeiro, que a Igreja Católica é a Igreja da Bíblia. A Bíblia fica viva
na missa. A religião católica torna a Bíblia viva e compreensível para aquele que busca, estuda, medita e reza. Você pode passar 300, 400, 500 anos na religião protestante, meu filho, mas você não vai ter a compreensão da Bíblia. Porque a completude da doutrina, a completude do entendimento está aqui na Santa Igreja Católica, né? A Igreja da Bíblia. Os protestantes são a igreja de fragmento de Bíblia. Você pega pedacinho aqui, pedacinho ali, e os pedaços que não lhe convém, você joga para debaixo do tapete. Nós não. Nós pegamos o conjunto, né? E procuramos entender tudo em harmonia, em consonância. Então, continuando aqui, ó. Esse pecado que impedia a entrada do homem no céu é de dois tipos. Primeiro, o pecado dos primeiros pais. Segundo, os pecados individuais de cada homem. Então, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi plenamente eficaz para expiar todos os tipos de pecado. E o primeiro tipo de pecado foi aquele cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Que é o que chamamos de pecado original. Então, por meio desse pecado, entrou a morte no mundo e a natureza humana sofreu uma espécie de decadência, né? Todos nós morremos e temos uma espécie de inclinação para o pecado, inclinação para o mal, que chamamos de concupiscência. Então, outras consequências, a mulher sofredores de parto, o homem ia ter mais dificuldade no trabalho, haveria conflito entre o homem e a mulher, então, etc, etc, etc. Então, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo veio para expiar esse pecado, apagá-lo, mas as consequências temporais ainda continuam. O homem continua morrendo, a concupiscência ainda continua. E quando entramos por esse caminho, entramos por essa porta, que é o seu corpo místico, a Santa Igreja Católica, através do batismo, esse pecado original nosso é apagado, como está no Catecismo 405. Então, é um erro terrível não batizar crianças. Então, os protestantes dizem, não, a gente não pode batizar criança, porque criança não tem consciência ainda. Certo, ela não cometeu pecados, mas ela tem um pecado herdado, chamado pecado original, que todos nós herdamos desde Adão e Eva. Então, não batizar criança é um crime espiritual terrível cometido pelos protestantes. Você está privando a criança de ser enxertada no corpo místico de Cristo, de trilhar esse caminho, de entrar pela porta, né, que é o seu corpo. Então, que crime terrível é esse cometido pelos protestantes, pela sua ignorância, né, pela sua imbecilidade. Então, eles fecham a porta dos céus aos seus próprios filhos. Que coisa mais triste do que essa? Não tem, né? Segundo tipo de pecado que impedia a entrada do homem no céu são os pecados individuais de cada homem, que cada um comete por seus próprios feitos. Então, todos nós cometemos pecados, seja grave, seja leve, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, pois os dois únicos seres que não tiveram pecado sobre essa terra chamam-se nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e Nossa Senhora, Virgem Maria, que é Mãe de Deus. Então foram os únicos seres que não cometeram pecado e foram concebidos sem pecado original. Então, por mais pura e santa que seja uma pessoa, ela foi concebida com pecado original. E por isso precisa do batismo. E se cometeu pecados, ela precisa se confessar e precisa se purificar desses pecados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deu autoridade aos seus sacerdotes e aos sucessores destes de perdoar pecado. Então, é o versículo que os protestantes jogam para debaixo do tapete, que é João capítulo 20, versículo 22. E com isso soprou sobre eles os seus sacerdotes, os seus apóstolos, e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados,
de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Jesus Cristo deu poder, autoridade aos seus sacerdotes, aos seus apóstolos, de perdoar pecados. Os protestantes mutilam a Bíblia e jogam esse versículo no lixo. Esse é o sacramento da confissão e do perdão dos pecados. Quando nós, com o coração contrito, arrependido, confessamos nosso pecado a um sacerdote, esses pecados estão perdoados, estão apagados e nos garantem a entrada no céu. Porém, não a entrada direta, porque foram perdoados, mas não foram purificados, como a gente vê no versículo de Isaías. Nenhum ser impuro passará por ele, por este caminho, por essa porta de acesso ao céu. Devemos fazer penitência para nos purificar desses pecados, que mesmo estando perdoados, precisam ser purgados, ou então entraremos no purgatório e sofreremos uma purgação ainda mais intensa, um sofrimento mais intenso. Então é melhor nos purgarmos aqui na terra mesmo, né? Por isso os sacramentos são importantes. E os protestantes jogam os sacramentos na lata do lixo, e por isso estão, infelizmente, caminhando a passos largos rumo ao inferno, e lançando seus próprios filhos no inferno, ao privá-los do batismo, né? E a gente conclui essa meditação aqui com a leitura. Tal obstáculo, isto é, o pecado, que impedia o homem de entrar no paraíso celeste, foi removido tão somente ao preço do sangue de Cristo. E, portanto, antes da paixão de Cristo, ninguém podia adentrar o reino celeste e obter a alegria eterna, que consiste no gozo pleno de Deus. Então, a paixão de Cristo, né, foi o véu do templo que se rasgou para que pudéssemos adentrar no paraíso celeste. Então, antes da paixão de Cristo, aqueles piedosos, justos, que morreram antes, os patriarcas, os profetas, encontravam-se no seio de Abraão, né, que é o que vamos falar na meditação do Sábado Santo, a última meditação desse livro. Não percam, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo foi ao limbo, né? Então, Jesus Cristo foi resgatar todos aqueles que estavam no seio de Abraão e levá-los para o céu. Então é isso aí, forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.